Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Maravilha. Pensei que eu estava sozinho aqui. Que bom, irmãos, mais uma vez estar aqui diante da igreja do Senhor, com essa oportunidade de trazer a palavra. É sempre uma responsabilidade. E a gente sempre fica preocupado por causa das nossas limitações. E Deus sempre tem nos dado graça, né? Tem nos abençoado e tem usado nossa vida para falar com o seu povo. Eu me lembro que no ano passado, a primeira mensagem que eu preguei do ano, eu estava falando alguma coisa e falei que a gente não sabe, né, o que vai acontecer para frente. Eu lembro que eu preguei mais ou menos por essa época, início do ano, e logo depois veio pandemia, uma sucessão de acontecimentos, muitas perdas, muitas situações difíceis. E o nosso desejo nessa noite, sempre quando assim, eu tenho a oportunidade de pregar no início do ano, eu procuro trazer uma reflexão, né, para o que a gente vai buscar, desenvolver ao longo do ano. E a aplicação que eu estava falando no ano passado, nesse sentido, e eu espero que não venha nada pior que a pandemia nesse ano, né? E eu quero convidar os irmãos a desde já abrir suas Bíblias. Primeiro livro de Samuel, texto muito conhecido nosso. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, do versículo 3 ao 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículos de 3 a 12. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga estou indo. Amém? Todos acharam? Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículos de 3 a 12. Está me ouvindo aí atrás? 1 Samuel, capítulo 7, de 3 a 12, diz assim a Escritura Sagrada. E Samuel falou a todo o povo de Israel: se quereis voltar ao Senhor com toda sinceridade, lançai fora os deuses estrangeiros e as astarotes. Dedicai o coração ao Senhor e cultuai somente a Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Os israelitas lançaram fora os Baalins e as astarotes e cultuaram somente o Senhor. Samuel também disse: reuni todo Israel em Mispá e intercederei por vós junto ao Senhor. Eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e ali confessaram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os israelitas em Mispá. Quando os filisteus ouviram que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os chefes dos filisteus subiram para atacar Israel. Os israelitas temeram quando souberam disso e disseram a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar a Israel. Mas naquele dia, o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus e os destruiu, de modo que foram derrotados pelos israelitas. Os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs diante de Mispá, e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor.
Amém? Vamos orar? Nosso Deus, estamos aqui, Senhor, nessa noite diante do Senhor e queremos ouvir a Tua voz. Eu peço a Deus, pela Tua misericórdia, que o Senhor venha me usar nessa noite para abençoar a vida dos meus irmãos, para edificar, para fortalecer a fé, para confrontar, para consolar, para fazer aquilo, ó Deus, que lhe apraz. Toma, ó Deus, a minha vida nas Tuas mãos, para que eu seja um canal para a vida dos irmãos. E abençoa cada irmão, para que, apesar da minha limitação, possa compreender o que o Senhor quer falar nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui diante, de esse versículo, Ebenezer, que fala que Samuel colocou uma pedra, um versículo muito conhecido. E o primeiro livro de Samuel, essa história ela se passa num período de transição, o período de transição de juízes para os reis. E é uma história que a gente precisa se situar nela para a gente chegar aqui nesse texto que nós queremos falar alguma coisa, fazer algumas aplicações. Essa história até aqui, ela vai relatar aqui uma ameaça de domínio filisteu, que os filisteus eles começaram a perturbar a paz do povo de Israel, ali mais ou menos ali no relato de Juízes 13, quando fala da história de Sansão. E nós vamos ver e nos perguntar, por que os filisteus, eles confrontavam tanto o povo de Deus, ameaçavam tanto o povo de Deus. Os filisteus, eles começaram a invadir a Palestina e eles dominavam a arte, de construir ferramentas e armas de ferro ali, foram os pioneiros ali na Palestina. Então, quando nós olhamos aqui um cenário de guerra entre filisteus e israelitas, nós vamos olhar, por exemplo, contextualizando para os dias de hoje, os filisteus de fuzil e os israelitas de 38. Então, os israelitas tinham muita limitação de armamento, e nós vamos ver que se passou ali essa inimizade, por causa dessa superioridade militar por parte dos filisteus, se passa na história ali que conta do sacerdote Eli, vai se passar aqui na história do sacerdote profeta Samuel, Saul, e só vai terminar toda a perturbação que os filisteus traziam no reinado de Davi, que é ali considerado o período áureo dos reis de Israel. Nós vamos observar aqui nesse contexto que, quando Eli exerceu o seu ministério de sacerdote e juiz, a religião alcançou um nível muito baixo, muito baixo, uma apostasia muito grande. O povo se corrompeu ali com as práticas dos povos ao redor. Nós vamos observar nesse contexto que Eli, ele fracassou em ensinar os seus filhos a temerem a Deus, a amarem a Deus. Eli, ele tinha um ministério que, quando ele é mencionado, nós vamos ver que ele já está no final de carreira, parece que já está desmotivado, cansado. Ele era complacente com as atitudes dos seus filhos prostituíam, seus filhos profanavam, seus filhos tomavam a primeira parte do holocausto ali, que não lhes cabia, o que era de Deus eles tomavam, e usavam da influência eclesiástica deles para fazer isso. E, consequentemente, isso refletia no povo. Se o sacerdócio é ruim, se aqueles que tinham a incumbência de levar o povo a Deus, eles estavam fracassando, eles não temiam a Deus, não amavam a Deus, não refletiam a glória de Deus, que dirá o povo que dependia deles para os direcionar a Deus? Então, o reflexo que nesse contexto, nós vamos ver no povo, na falta de temor, na idolatria, é o reflexo da falta de responsabilidade do sacerdote Eli.
nós vamos ver que os filhos dele, né, profanavam o santuário com atos imorais, tomavam, possuíam mulheres que não eram deles. Eles se pareciam ali com os povos ao redor. Então, nós vamos observar também que cada vez as práticas eram mais corruptas e veio então a consequência da apostasia, a consequência do distanciamento de Deus foi o aviso de Deus por 2 vezes ao sacerdote Eli, que ia atingir a sua família, que ia julgar a sua família, que ia julgar o povo de Israel. E ele, ainda assim, ele continua complacente, continua inerte, continua insensível. Na primeira visão de Samuel, ele fala para Samuel: olha, conta-me tudo que Deus fez, Deus falou com você, Deus fez você ver nessa noite. E Samuel fala a ele, adverte a ele, e ele não faz nada. E nós vamos ver, irmãos, que a consequência da apostasia, do afastamento de Deus que traz sobre a nação de Israel, é que, por pressão do povo, os filhos de Eli, eles vão pegar a arca da aliança, e eles vão levar a arca da aliança para o campo de batalha, com a ideia genial de que, pelo fato da arca da aliança estar no campo de batalha, Deus ali se manifestaria e ia trazer vitória ao povo. Nós vamos ver que eles foram derrotados na batalha, nós vamos ver que a arca da aliança foi tomada, foi levada para a Filístia. Nós vamos ver que muitos homens morreram e a consequência dessa derrota foi a morte dos 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, a morte do próprio Eli, e para culminar com isso, a nora de Eli, dando luz ali no trabalho de parto, ela faz uma declaração, dando nome ao seu filho Icabode, ou Icabô, pelo fato de a arca de Israel ter sido tomada, e a arca da aliança ter sido tomada, e isso para ela era um prenúncio de que a glória de Deus não se manifestaria mais ali, a glória de Deus, ela se foi. Esse texto do primeiro livro de Samuel, ele é um texto, irmãos, que ele é um texto de contrastes. Nós vamos ver que existe um contraste entre Saul e Davi. Nós vamos ver que existe um contraste entre a atitude de Urias e a atitude de Davi, a lealdade de Urias e a deslealdade de Davi. Mas nessa noite eu separei aqui 4 contrastes para nós refletirmos aqui, e eu acredito que é importante para nós olharmos para a nossa vida nesse início de ano e refletir nesses contrastes aqui do primeiro livro de Samuel até aqui, né, esses 2 que eu citei são mais adiante, para nós tirarmos algo proveitoso da parte do Senhor para a nossa vida. O primeiro contraste é o contraste ministerial entre os ministérios de Eli e o ministério de Samuel. Enquanto o ministério de Eli é marcado pela apostasia do povo, pelo fracasso familiar, pela complacência para com seus filhos, sabendo que eles estavam agindo de forma errada, e como homem de Deus, ele não foi capaz de chamar atenção, e ainda, ao invés disso, ao invés de chamar atenção, ele ainda permitia eles oficiar
o sacerdócio ali em Siló, né, que naquela época era o templo central ali de Israel. E contrastando com o ministério de Samuel, que é um ministério aprovado por Deus, reconhecido pelo povo. Nós vamos ver isso ali em primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, versículo 1. E um ministério frutífero, porque quando nós olhamos para o ministério de Samuel, ele cumpre o papel para o qual ele foi chamado, ele cumpre o papel de sacerdote, ele cumpre o papel de profeta. Muitos acreditam que ele que instituiu a famosa aqui, né, escola de profetas, disseminou ali o ensino, vamos dizer assim, bíblico, né, naquela época, trazendo ao povo o conhecimento de Deus. E interessante que a Bíblia vai falar que, no capítulo 4, eu quero que quem puder abra comigo, que no capítulo 3, no versículo 21, que o Senhor voltou a aparecer em Siló, porque ali o Senhor se manifestava a Samuel pela sua palavra, dando uma ideia de que Deus já não se manifestava mais ali, em Siló. Então, um ministério cansado e um ministério novo. Um ministério que trazia uma certa analgesia, que não fazia diferença nenhuma, e um ministério contundente ao ponto de chamar o povo ao arrependimento, um ministério que chamava a atenção do povo, que chamava o povo de volta a Deus. E eu sempre gosto de falar isso, que quando a gente fala de profeta, muitos olham para o caráter preditivo do ministério profético, do profeta que assim diz o Senhor que vai acontecer aquilo e lá na frente acontece. Mas o ministério profético, ele não se resume a isso. Ele também tem o caráter de chamar o povo ao arrependimento, de chamar o povo que está caminhando para longe de Deus, de volta para onde Deus quer que o povo caminhe. Então, nós precisamos olhar para esse contraste ministerial e buscar para nós aquilo que é o melhor de Deus para nós. E junto com o contraste que eu estou falando aqui, eu quero trazer também um conselho. Um contraste e um conselho. E o conselho referente a esse contraste, para nós, é para nós sermos fiéis a Deus naquilo que Ele nos chamou. Eli, ali no final de carreira, no final de ministério, a narrativa bíblica ela é muito interessante. É claro você olhar para ela e você ver esse contraste. Que nós precisamos ser fiéis, olhando para a fidelidade de Samuel, fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E quando eu falo isso, eu já pressuponho que cada irmão que está aqui já tem uma noção, pelo menos, daquilo que Deus chamou cada um de nós para fazer. Eu penso que Deus nos chamou para glorificar o seu nome. Alguns vão ter oportunidade de púlpito, alguns não. Alguns vão ter oportunidade de pregar, de ensinar, outros vão ter oportunidade de glorificar a Deus de outra maneira. Glorificar a Deus é algo muito abrangente quando nós olhamos para a Sagrada Escritura. Glorificar a Deus é evocar o reino de Deus para onde nós estivermos, é fazer cumprir a vontade de Deus no nosso trabalho, com as nossas atitudes, com o dinheiro que a gente acha que é nosso. Eu gosto sempre de falar isso, onde nós aplicamos o dinheiro que a gente acha que é nosso, que Deus só nos permitiu administrar, não é nosso.
os dons que a gente acha que é nosso não é nosso, é para glorificar a Deus, Deus que concedeu a nós. Então, glorificar a Deus não é para ter um reconhecimento quando sobe num púlpito, para ter um renome, para ter fama, para dar autógrafo, para ter seguidor em rede social, não. Glorificar a Deus é subir ao púlpito e falar aquilo que Deus mandou falar, dentro da direção bíblica. Glorificar a Deus é honrar a Deus cumprindo da melhor forma no seu trabalho, a sua profissão. Glorificar a Deus é cantar o melhor louvor com as suas limitações, com o seu grau de afinação, com o seu alcance vocal, de maneira que você desapareça, eu desapareça e Ele cresça. O nome dEle seja glorificado. Então, nós precisamos ser fiéis naquilo que Deus nos chamou. Uns vão ter uma visibilidade maior de púlpito, nos instrumentos, no ministério maior, um ministério talvez com um alcance maior. Outros vão estar, muitas vezes, assim, mais, vamos dizer assim, né, mais enclausurados numa classe de EBD, dando aula para um número reduzido, para um número maior. Outros vão estar numa sala de seminário, dando aula, e assim por diante. Mas o que importa, como Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 4, que os dispenseiros do Senhor sejam achados fiéis. Então nós precisamos ser nós, todos nós, ser fiéis a Deus naquilo que Ele nos chamou. Esse é o primeiro conselho. O segundo contraste que eu vejo aqui nessa narrativa bíblica é da atitude do povo. Nós estamos aqui, irmãos, nós lemos aqui um trecho que ele vem se desenvolvendo, e o desenvolvimento da história, ele culmina no texto que nós lemos. Então, no capítulo 4, nós vamos ver o seguinte. Eu quero que os irmãos olhem comigo aí, que está bem pertinho. O povo de Israel, no capítulo 4, no versículo 1, observe comigo, olha aqui. A palavra de Deus, a palavra de Samuel se espalhava por todo Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou perto de Ebenezer, enquanto os filisteus acamparam junto a Afec. Preste atenção comigo. Israel saiu à batalha. Eles tomam atitude aqui, e nós não vamos ver aqui nesse contexto nenhuma direção de Deus para eles irem à batalha. Nós não vamos ver, por exemplo, uma orientação aqui de um homem de Deus para eles irem à batalha. E eles não estavam preocupados com essa direção, porque aqui eles estavam, o povo, chamado povo de Deus, mas eles não estavam honrando a aliança com Deus. Porque o nosso Deus, alguns vão achar pesada essa palavra, mas Deus é um Deus, o nosso Deus, ele é um Deus exclusivista, no sentido de que ele exige um relacionamento fiel, leal a ele. Ele não divide a sua glória com o outro, ele não vai dividir a sua glória com outros deuses. Até porque nós vamos entender pela narrativa bíblica que só existe um Deus verdadeiro, os outros são falsos deuses. Então, nós vamos ver que eles estavam aqui despreocupados em relação à orientação de Deus. Eles saem à batalha. E nós vamos ver que eles, como já foi dito aqui antes, que eles saem à batalha, eles saem derrotados, muitos mortos. Essa é a atitude do povo no capítulo 4. Agora, no capítulo 7, nós vamos observar o seguinte. Samuel chama o povo para um ajuntamento de consagração a Deus, de jejum, de oração, de confissão de pecado.
Então, enquanto o povo estava orando, consagrando, buscando a Deus, observe isso é muito interessante, que os filisteus ficaram sabendo daquele ajuntamento. E era comum, na época, os povos eles se ajuntarem, se reunirem, buscar ali a direção da sua divindade, mas já com a intenção de batalhar. Mas aqui o povo de Deus não. O povo de Deus ele está tão somente consagrando sua vida a Deus. Os filisteus presumem isso e eles saem à batalha contra o povo de Deus. E quando os filisteus saem à batalha e o povo de Deus consagrando suas vidas a Deus, Deus concede a vitória ao seu povo. Nós vamos ver que, enquanto no capítulo 4, eles saem por conta própria à batalha, saem derrotados, envergonhados, a Arca da Aliança tomada, muitos mortos, ao ponto de se declararem, foi-se a glória de Deus foi embora. Agora, o cenário é totalmente inverso. Eles não estão nem querendo saber de batalha. O povo vem a eles mais poderoso, mais bem armado, mas só que eles estão consagrando suas vidas a Deus. Aqui está havendo a restauração da aliança deles com Deus. Aqui há um convite a eles abandonarem os falsos deuses, abandonarem a idolatria, abandonarem Astarotes, abandonarem os Baalins. E eles abandonam, o texto vai falar isso no versículo 4 do capítulo 7. Os israelitas lançaram fora os Baalins e as Astarotes e cultuaram somente a Deus. Então ali eles estavam dedicando exclusivamente suas vidas a Deus. Então, nós olhando para esse contraste, eu quero dar aqui o segundo conselho bíblico. Dediquemos nossas vidas a Deus. E às vezes a gente acha, irmãos, que dedicar a vida a Deus é estar envolvido nas atividades da igreja. Eu não sou contra, e se eu falasse a favor disso, eu acho que eu até apanhava. Mas dedicar a vida a Deus vai muito além disso, até porque muitos irmãos não conseguem estar tão efetivos na vida e atividades da igreja. E nem por isso são homens e mulheres de Deus. Dedicar a vida a Deus não é estar envolvido no ativismo religioso. Dedicar a vida a Deus é ser sal da terra e ser luz do mundo aí fora. É fazer boas obras de modo que as boas obras que nós fazemos, como diz no Evangelho de Mateus, ali no Sermão do Monte, glorifique o nosso Deus. Dedicar a vida a Deus é onde a gente estiver, ainda que estejamos no ambiente mais atribulado possível, cercado de impiedade, o nosso pensamento, o nosso foco, a nossa mente vai estar voltada para o Senhor nosso Deus. Dedicar a vida a Deus é a gente sempre estar indignado, insatisfeito com a nossa vida atual diante de Deus. Porque quem está satisfeito com a vida a Deus acaba que já caiu na religiosidade e não percebeu. Quando nós estamos insatisfeitos, nós vamos sempre tentar achar um jeito, uma forma de conseguir consagrar mais, dedicar mais, buscar mais a Deus, estar mais alinhado com o propósito de Deus na nossa vida e para a nossa vida. Então esse é o segundo conselho, dentro do segundo contraste. Dediquemos, e eu estou incluído nele, dediquemos nossa vida a Deus. O terceiro contraste que eu quero observar aqui com os irmãos nessa noite, enquanto no capítulo 4 há relato de muitas mortes, a Arca da Aliança é tomada, e a Arca da Aliança ela representava a presença de Deus no meio do seu povo. Por isso que erroneamente o povo leva ela para a guerra, achando que aquilo ali, aquele ato religioso, bastava para que Deus
desse a vitória na guerra. E nós vamos ver que no capítulo 7 a arca já estava novamente, porque a manifestação da glória de Deus no meio do povo filisteu trouxe doenças, trouxe tumores, trouxe a demonstração de que havia só um Deus verdadeiro diante do Deus Dagom deles. E no capítulo 7, além da arca já estar de novo, houve um convite ao arrependimento. E houve arrependimento, houve restauração e houve a manifestação da glória de Deus no meio da batalha, o povo ficou amedrontado no meio da manifestação de Deus, no meio de trovões. Enquanto eles consagravam suas vidas a Deus. E o terceiro conselho é: consagremos nossas vidas a Deus. O texto aqui é muito claro, irmãos. Nós vamos ver que o povo consagrava a vida a Deus. O povo deixou de estar misturado, de ter um culto misturado, uma religiosidade misturada. Passou a exclusivamente dedicar, consagrar a vida a Deus. Nós vamos ver que eles jejuaram, nós vamos ver que eles buscaram, nós vamos ver que eles se arrependeram dos seus pecados. E nós precisamos disso sempre. Nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus. Nós precisamos confessar mostrando para Deus a nossa insuficiência diante de Deus. Porque quando nós não confessamos nosso pecado, nós acabamos declarando que nós estamos satisfeitos com aquilo. Nós acabamos declarando que nós estamos cheios de nós mesmos. E quando nós confessamos o nosso pecado, nós estamos evocando a Deus, pedindo a Deus que manifeste o caráter dele em nós. Como nós cantamos aqui, como a irmã bem ministrou, falando de santidade. Consagrar a nossa vida a Deus é buscar a santidade de Deus. Certamente nós vamos pecar, nós não estamos isentos de pecado, mas nós vamos pecar tristes, entristecidos, nos entristecendo e pedindo perdão a Deus. Senhor, nós queremos acertar, nós queremos melhorar na nossa reincidência, nós queremos consagrar a nossa vida ao Senhor. Fortalece-nos, ajuda-nos. E em muitos momentos nós vamos falar: socorre-nos. Consagremos nossa vida a Deus no decorrer desse ano de 2021. O quarto contraste, para a gente finalizar aqui, que eu acho até que eu já estou passando. Quarto contraste. É muito interessante, o quarto contraste, quando eu achar aqui. Nós vamos ver no capítulo 4 que o povo de Israel, ele acampa perto de um lugar chamado Ebenezer. E a palavra Ebenezer, ela significa pedra de ajuda. No capítulo 4, eles acampam perto de Ebenezer. Eles tomam atitude de autossuficiência, sem direção de Deus, sem a devida consagração a Deus. E no capítulo 7, consagram a vida a Deus, arrependem dos seus pecados. No capítulo 4 são derrotados, no capítulo 7 saem vitoriosos. E o texto vai falar que houve um grande período de paz, enquanto Samuel julgava entre o povo. Interessante que no capítulo 4, Ebenezer era o lugar que eles estavam próximos. No capítulo 7, eles estavam longe de Ebenezer. No capítulo 4, eles estavam perto da pedra de ajuda. No capítulo 7, eles estavam embaixo da pedra de ajuda, na direção da pedra de ajuda. E Samuel, ele coloca ali uma pedra, e ele dá o nome dessa pedra Ebenezer, mostrando que ali houve
que o Senhor era a pedra de ajuda, que houve a ajuda de Deus, e mostrando que não é simplesmente um limite geográfico entre Mispá e Sem, mas ali, aquela pedra, a pedra de ajuda, era uma pedra memorial. É uma pedra para quem passasse e olhasse para aquela pedra e a pessoa ia relatar, olha, nós estávamos numa situação de miséria, nós estávamos numa situação de pecaminosidade, nós estávamos numa situação que nós estávamos nos prostituindo, estávamos numa vida de idolatria, nós estávamos longe de Deus ao ponto de Deus nos rejeitar, nós estávamos longe de Deus ao ponto de Deus permitir que fôssemos envergonhados diante dos nossos inimigos numa batalha. Mas quando também olhassem para aquela pedra de ajuda, mas essa pedra é para nos mostrar que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, essa pedra é para nos mostrar que quando nós dedicamos, consagramos nossa vida a Deus, Ele se manifestou gloriosamente, nos deu a vitória. Então, quando nós olhamos para aquela pedra de ajuda ali, aquela pedra memorial, isso remete para mim, irmãos, à cruz do Calvário, à cruz de Cristo. Que quando nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, quando nós estávamos longe de Deus, quando nós éramos inimigos de Deus, agora nós olhamos não para uma pedra que chama Ebenezer, mas para a cruz do Calvário, que é hoje a nossa pedra memorial, e olhamos para quão grandes maravilhas Deus fez por nós, ali pagando o nosso pecado, justificando-nos do nosso pecado, redimindo as nossas vidas, lavando as nossas vidas com o seu sangue. E hoje, não mais vamos olhar para Ebenezer, lá de 1º livro de Samuel, no capítulo 7, mas nós vamos olhar para a cruz de Cristo dos Evangelhos, para a qual essa pedra Ebenezer aponta, e vamos olhar para a condição que nós vivíamos, como a irmã bem mencionou aqui, Romanos 5,8, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós ainda pecadores, ainda inimigos de Deus, Ele fez a maior demonstração de amor por nós, ao ponto de o próprio Filho abrir mão da sua glória por nós. Meus irmãos, que nesse ano de 2021, além de dedicarmos a nossa vida a Deus, além de consagrarmos a nossa vida a Deus, além de nós sermos fiéis ao ministério que Deus tem nos concedido, que nós possamos constantemente olhar para a cruz do Calvário, porque foi ali na cruz selada a nossa vitória. A vitória do Senhor Jesus Cristo, que ela reflete em nós. E nós estamos ainda no dia 20, né? Dia 20. Então, nós temos mais de 11 meses. E nesses mais de 11 meses, eu tenho certeza absoluta, porque isso é pertinente ao ser humano, a gente vai passar por alguns momentos de crise. A gente vai passar por alguns momentos de dúvida. A gente vai passar por alguns momentos de angústia. Mas que nós possamos olhar para a cruz. Olhemos para a cruz. Esse é o quarto conselho para nós. E eu peço que nós reflitamos nesses 4 conselhos. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, eis a Tua palavra. Ó Pai, nós estamos ainda no início de ano. Muitas coisas vão acontecer. Talvez nós estejamos passando por algumas coisas que foram faladas aqui, que o Teu Espírito Santo, eu tenho plena certeza que agiu. Isso independente de mim. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha tocar os nossos corações, que o Senhor venha nos ajudar, nos socorrer, nos momentos da nossa angústia, nos momentos das nossas dúvidas, nos momentos, ó Pai, das nossas incertezas, nos momentos das nossas maiores dificuldades. E que nós, ó Deus, possamos olhar para esses conselhos que foram mencionados à luz da Tua palavra, mas, sobretudo, olhar para a cruz do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, ajuda-nos, socorre-nos, ampara-nos, fortalece-nos, sobretudo, perdoa-nos, porque nós somos pecadores. Em nome do Senhor Jesus, dá-nos força, ó Deus, para nós vivermos um ano de consagração,
de dedicação, de fidelidade, lealdade ao Senhor. Nós amamos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.